Esse menino, onde é que tu andou que voltou com a voz assim? Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal de Gramado, pessoal lá do Cara de Mal, o pessoal da... O que é Cara de Mal? É a pizzaria? Fizeram uma homenagem. O que é Cara de Mal? É uma... Bom, é uma pizzaria lá de Gramado que faz o maior sucesso. Mas é verdade, faz o maior sucesso. Eu sei, eu nunca fui lá. E as meninas da Heineken lá que me trataram com extrema gentileza. Obrigado pelo presente, pela lembrança. Sempre tem uma comidinha. Magda, fala de festival de cinema, você viu o que quiseram fazer lá? Olha, Vitorino, eu até soube, mas soube hoje, porque eu não fiquei ligada nisso. Eu soube mais ou menos, teve uma manifestação na entrada do Palácio dos Festivais. Teve uma troca de xingamentos ali, porque tinha um grupo de produtores e artistas, enfim, que estava protestando contra o corte de verbas da Ancine, dizendo que era censura, né? E, na verdade, não era censura. Quer fazer filme LGBT, TGBG, XBG, faz com dinheiro privado. Não vai estar dando dinheiro público para fazer esses filmes. E aí o que aconteceu? O público estava até apoiando. Aí apareceram 2 ou 3 gritando Lula livre e um levantou uma bandeira vermelha. Aí virou xingamento de lado a lado. Mas teve agressão? Não chegou. A polícia estava ali. Não tiraram papel, gelo. O pessoal que estava agressão. naquelas primeiras mesas ali, daquele corredor, jogou gelo, coisa e tal. Aí responderam, tiraram papel. Foi um xingamento. Não chegou nada a vias de fato, xingamento. Mas é confronto pena, político. né? Porque as pessoas usam até o questionamento deles por verba da Ancine ainda até os caras queriam, coisa e tal, estão protestando, deixa protestar, coisa e tal, mas aí a coisa ganhou aí outro a coisa rumo. vira política. É que chama a atenção que não é um corte puro e simples, né? Ele vai deixar de financiar qualquer tipo de produção audiovisual que tenha na temática ou até mesmo personagens LGBT. Eu, sinceramente, não consigo entender como isso é cabível no século XXI, a gente censurar algo por conta do que não gosta ou não quer ver em um filme. Em contrapartida, o próprio Estado financia filmes religiosos, por exemplo, num Estado que deveria ser laico. Então, eu realmente fico pensando o porquê disso. Mas é que não tem dinheiro para tudo isso, não. Não tem dinheiro, os cortes da verba, cortou 80% das verbas da Ancine. Então, na verdade, cortou filme LGBT, cortou outros que tinha lá. Tinha uma produção até interessante, que ia contar a história do acidente de Brumadinho. Mas o titular das imagens queria muito dinheiro, coisa e tal. Aí tinha que buscar financiamento público, enfim. Foi cortado também porque não tinha dinheiro. Cortou, não tem dinheiro. Né? A verdade é que, segundo a própria palavra da indústria do cinema, é que é uma indústria rentável, né, de sucesso. Os últimos filmes conseguiram demonstrar isso com suas bilheterias. E se essa informação é verdadeira, tem plena condição de andar sozinho. A questão é o dinheiro público. E assim como disse o Vitorino, não é só essa temática. Outras temáticas acabaram sendo também tendo o seu orçamento Eu acho que afetado. tem tanta empresa que tem grana, por que não buscam o apoio dessas empresas? Né? Não é só o governo que tem que fazer. Na realidade, até a Ancine, ela existe porque as pessoas às vezes não levam em consideração os valores que são necessários para fazer uma grande produção cinematográfica. A gente sabe que no Brasil é difícil encontrar, porque a gente vive numa crise financeira, então se não querem investir às vezes nem em pessoal para fazer o marketing da empresa, quiçá conseguir então um financiamento para fazer esse tipo de coisa, porque dentro de uma concepção é uma aposta. Ou o filme pode vender muito e ter uma bilheteria extraordinária, ou, como a gente sabe, existe até um preconceito nacional com o cinema nacional, justamente. É verdade. Talvez pela sua qualidade. O brasileiro não gosta de ver filme brasileiro. Eu digo que, infelizmente, a gente tem as pessoas criticam, o Brasil já foi um centro cultural, mas, querendo ou não, as comédias blockbusters, que a gente fala, que é aquela pastelão, que geralmente a gente vê bastante divulgado nas nossas salas aqui do Brasil, filmes nacionais com essa temática, mas são as que mais arrecadam, as que mais têm interesse por parte do público, então elas sim acabam sendo as mais procuradas para financiamento ou até recebem financiamentos significativos da iniciativa privada pelo retorno. Porque quando a gente vê, por exemplo, Que Horas Ela Volta, né, que foi um filme bastante relevante, Aquários, uma produção também cinematográfica relevante, não aconteceriam sem a iniciativa do Estado. Agora, que triste a morte de Fernanda Young aos 49 anos. A gente falou tanta coisa já nesse programa que Olha, eu fiquei chocada. Eu também fiquei chocada, fiquei mal, fiquei triste. Ela que fez Os Normais, agora falando de comédia e tudo mais, tinha um texto maravilhoso.
Morreu aos 49 anos, teve uma crise de asma, estava no sítio dela, né, afastada e tal, com uma amiga. Até teve atendimento e tudo mais, mas não resistiu. 49 anos é muito cedo, é muito precoce. Sabe que quando falaram, né, quando começaram a noticiar, eu digo, será que ela estava com alguma doença que a gente não sabe? Porque é muito jovem, né? E só que assim, ó, essa tal bombinha e asma e não sei o que já matou tanta gente. As pessoas não sabem, eu não acredito. Eu já tive 2 amigas muito próximas que morreram exatamente do jeito que a Fernanda Young morreu. Com o uso da bombinha, e aí o coração não aguentou e todas na verdade, assim. a bombinha, ela acelera o coração. Claro. Carla, eu acho que não se explorou isso, até porque não resolvia, mas o lugar onde ela morou, e ela foi levada para um centro de saúde, onde tinha lá um médico, possivelmente não fosse especialista. Era um sítio bem afastado, e aí conseguiram levá-la para um... Então, com certeza não haveria um ressuscitador lá, que se tem até em beira de campo hoje. E agora está se questionando bastante que a ambulância que chegou para fazer esse resgate não tinha um paramédico qualificado, então ela não recebeu no momento os primeiros socorros. Quem de fato fez esse atendimento foi o seu caseiro, que no desespero ali, porque ela já passava mal o dia inteiro, ela teve uma crise muito forte no início da manhã. Ela então pediu ajuda, tomou alguns remédios, se sentia bem melhor, só que ela teve uma crise muito pior por parte da noite, ali próximo do final do dia, e ela acabou tendo um quadro onde ela vomitou e aspirou o vômito. Então, na realidade, aí foi pro pulmão. Não era nenhuma crise de asma, de fato ela teve então essa questão, e justamente o que se questionou agora e se fala bastante é que não tinha um paramédico que chegasse a tempo para fazer algum procedimento mais específico. Ela foi encaminhada sem atendimento até uma unidade de saúde. Aconteceu alguma coisa ontem à tarde em Porto Alegre e de resto no Brasil? Alguma coisa interessante? Sim, manifestação. Mas aí eu não vi lugar nenhum da imprensa, essa nossa gloriosa imprensa neutra. Aliás, no final de semana foram 2 coisas que aconteceram. Uma delas era da manifestação a favor da Amazônia, e o outro foi esse do dia 25, que é contra o projeto, a votação. Na realidade, eu vi em bastantes lugares, mas difícil agora, porque a Brigada Militar, pelo menos no Rio Grande do Sul, e vejo que em muitos estados essa é a prática de não divulgar o número de pessoas que estavam presentes nas manifestações. Até procurei para saber me informar exatamente ia ser mentira. de um lado... Dependendo da tendência do veículo, ia ser menos ou ia ser mais. É tanto da Amazônia quanto relacionada à questão, né, do Sérgio Moro, do pacote anticrime, do abuso de autoridade. Até no Parcão aqui em Porto Alegre teve uma grande manifestação. Tivemos muitas pessoas presentes no local, até pessoas, né, já com bandeiras políticas e tudo mais. Confesso que da Amazônia eu tive poucas informações a respeito, porque até a nossa reportagem aqui, o pessoal do Sul, muito competente, buscando esses dados, recebeu a informação de que a Brigada Militar não divulga, então, o número de participantes nem de uma, nem de outra manifestação, mas esteve presente em diversos veículos de comunicação, mas até em São Paulo, que é um lugar que eles tendem a estipular ao público. Eu confesso, assim, que vi muitos números e muitas expectativas, umas muito altas, outras muito baixas, e confesso, assim, até de veículos que são associados por aumentar o público, deram um público um pouco significativo. Satisfeito, Vitorino? Não, eu só fiquei triste porque eu acho que as duas manifestações... As duas manifestações mereciam cobertura da imprensa, né? Jornalismo é informar, não é? Então deveriam informar as duas manifestações, saber quanto tinha numa, quanto tinha na outra, o que defendia uma manifestação, o que defendia a outra. Eu vi silêncio absoluto nos veículos. Mas eu posso te contar uma coisa? Tu estás me chamando a atenção para um fato que eu não percebi hoje. Olha, eu estive em alguns lugares hoje, pelo menos uns 3 ou 4 lugares diferentes. Ninguém falou sobre isso. Nenhuma das duas manifestações. Mas a imprensa transformou isso. Eu achei que era pela aceitação. As duas, a aceitação foi bem pequena, exceto no Rio de Janeiro. Se não me engano, no Rio de Janeiro teve um bom número de pessoas para ambas. Eu não sei, aqui as fotos que publicaram na internet, a gente não sabe se são fotos de ontem, de verdade, são fotos de outros eventos. Agora, das queimadas. Do panelaço, né? Do panelaço, quando o próprio presidente se manifestou. Tem algumas pessoas que estão dizendo que as imagens são antigas dos panelaços. Pois é, a gente tem que saber o que é o que. Se não é. A única foto confiável que eu recebi foi de uma pessoa amiga, de um casal amigo, estava um amigo meu com a esposa, e ele fez uma selfie e pegou atrás um grande número de pessoas. Mas podia ser 100,
Podia ser Pois 1.000, eu quero 10 dizer que mil, nenhum 100 amigo mil. meu mandou nada. Mas se você nada. quiser fotos, então, e fontes que podem confirmar a informação, quem esteve na passeata no domingo foi a comandante Nádia, fez um pronunciamento, falou até com a imprensa, também com as pessoas que estavam na passeata, ela fez uma série de registros. Ela que é secretária municipal. E ao vivo, né? Ela fez uma transmissão ao vivo também. Ela colocou algumas imagens no seu perfil no Instagram, então ela ali, eu vejo, pelo menos entendi como uma fonte super confiável. Sim, e a maioria das informações até que eu tive e análises de público foi através do Instagram dela. E tu sabe, Magda, que esses dois eventos, eles me chamam a atenção em duas coisas. Uma não é nem tanto novidade, que é a utilização política desses momentos. Né? Você vê, da mesma forma que você viu bandeiras políticas nos movimentos ontem, tinha lá o tradicional Lula livre nos manifestos pela Amazônia. E isso não é nenhuma novidade. Agora, a questão que nem ali, o Vitorino trouxe o exemplo, eu tenho me baseado nesses eventos no que a gente tem de quem a gente sabe que teve lá. E é uma tendência, é isso que nos preocupa aqui, que a gente trabalha com comunicação, a gente que é da imprensa, do quanto isso é em função da perda de credibilidade que nós aqui, como profissionais da comunicação, acabamos alcançando. Fica muito difícil, porque o que acontece? Eu vi cobertura, pífia, mas vi. Sim. E as duas destacando essa questão política puramente. Era a questão Lula livre lá nas discussões sobre a Amazônia e a questão aqui, é claro, tem um viés político essa, né, de domingo foi totalmente política, né? Não tem como a gente desassociar a política do pacote, né, do abuso de autoridade. É, claro, mas alguns parlamentares, por exemplo, se aproveitando, ampliando a voz do seu discurso nesse mesmo momento. Isso não é nenhuma novidade. Mas o que me chama a atenção é isso. Você ter que ir buscar, ligar para aquela sua tia, que você teve lá ontem, né? Como é que tá? Tem fotos daí, porque... Não se sabe. O jornal agora recentemente publicou uma foto que era errada. É verdade, sabe, é verdade. Esse jornalismo de sentadinho atrás do Google, quando faleceu, por exemplo, agora, um exemplo que me chamou muito a atenção, quando faleceu o filho do Sylvester Stallone. Um veículo que publicou a foto do personagem do filho do Rocky no filme. Como a morte, porque foram lá, botaram, provavelmente bota no Google lá, filho Stallone, né? A primeira foto que aparece no Google Images era do ator. E foi publicada, foi até uma situação trágica. Que mico, hein? Micaço. Sabe? Então, esses eventos aí têm tido muito mico. Isso tudo faz com que as pessoas percam cada vez mais a credibilidade no trabalho da imprensa. Você vai tirar a razão das pessoas? E tem uma coisa, hoje... Fatos, tá aí o fato. O Bolsonaro, aquele jeito dele, né? Aquele jeito dele, elefante lobo abaixo, disse o seguinte: eu vou começar a divulgar os números que foram pagos para os jornalistas que mais me criticam, dinheiro que eles receberam para fazer palestra para a empresa pública. E aí começou a entregar, amiguinho, se compra jornalista a peso de ouro lá no Rio, hein? Palestrinha 200 pau, 250, 300 mil. Teve um que chegou a ganhar 380 mil para fazer uma palestra de 25 minutos e responder exatas 9 perguntas. Olha, foi direcionados. Eu conheço algum esse de 375, esse de 375 mil, não sei se o Vitor está falando de 380. O que tem é de 375 que ele já publicou, já disponibilizou. Foram mais de 10 palestras, todas com nota fiscal, em dias diferentes durante 3 anos. E foi acusado pelo Bolsonaro, expressamente citando o nome dele, de que ele teria feito uma palestra de 375 mil. Então, como não sei se é a mesma, quero fazer esse esclarecimento em homenagem ao jornalista. Mário Barcelos. Olha, tem dias na vida da gente, eu comentava com a dona Já fizeram Magda, uma música dizendo tem isso. Tem dias que a gente se sente... que é melhor não sair de casa, né? Que é melhor não sair. Me leve. Mas essa é a realidade. O Marconi Perillo, que foi o governador de Goiás, primo senador e tal, Perillo? Não, assim. Tá numa maré de azar. Primeiro, perdeu a eleição lá, tá muito mal em Goiás e tal. E o Ronaldo Caiado, que é o novo governador de Goiás, senta-lhe o pau nele todo dia. Olha que péssima administração, etc. Isso é jeito de falar. Aí ele tá sentado no escritório dele, vem o genro dele, recém-casado com a filha dele. Governador, o pessoal não chama, né, quando tem o título. Vim comunicar que estou me divorciando da sua filha. Mas não aguento mais, que isso enlouqueceu, né? Me levem daqui, que você gritava lá desesperado, Marconi Perillo. Não, eu só contei isso para vocês porque tem dias que realmente, quando começa a dar o primeiro passo, quando você levanta da cama e torce o pé, o resto do dia você tem que rezar para que termine logo este dia. Por exemplo, o senhor Vitorino hoje está rolfenho.
Tá, mas ele até ficou melhor aqui, eu acho que é a nossa companhia que ele melhorou. Mais comedido, né? Não, ele não. Eu estou falando do ele melhorou o desempenho vocal. Não começa a botar na minha marca palavras que eu não disse. Tu tá me saindo uma boa maroca. E é esse lado da bancada que tu foi. O Marne é o agitador. Sim. E é o pior tipo de agitador que tem, que é aquele que cutuca, sabe? Cutuca. Ele não briga, cutuca. Ele cutuca e catuca também, sabia? Catuca. Pois é. Contar uma fofoca. Catucou. Contar uma fofoca pra você. Fofoca pra você do Rio de Janeiro. Você sabia que o Witzel, esse é o novo alvo lá da imprensa? A Globo tá detonando o Witzel esse todo dia. Pá! Estão dando. Cortou as verbas do governo? Estão dando-lhe pau nele. Ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro. Cortou as verbas. Agora, quer dar pau? Então agora vão ter motivo de sobra para dar pau. Cortou as verbas. Bom, prepare-se, esse vídeo é a nova bola da vez. Eu estava fazendo um levantamento a respeito do senhor Emmanuel Macron. O senhor Emmanuel Macron, antes de ser presidente da França, ser escolhido pelos bancos franceses para ser o seu preferido e entrar na mídia e aí aparecer e se tornar candidato e se tornar presidente da França, ele fez alguns cursos, né? Tentou entrar na Universidade de Paris, não conseguiu, depois entrou em outra universidade. E a sua tese foi sobre dois grandes autores. O primeiro foi o italiano Maquiavel, que ele deve ter aprendido alguma coisa de Maquiavel, e o segundo foi Hegel, que também está de aniversário hoje, que eu vou falar logo depois, que é um grande filósofo alemão, que estudava metafísica. Só que ele, metafísica, a espiritualidade, etc., e o abstrato, evidentemente. Mas só que ele não professa nenhuma religião, o Macron. Ele é simplesmente agnóstico. Como metade da população francesa é agnóstica. Eles não acreditam em Deus. Por exemplo, eles não acreditam. O agnóstico significa que a existência de Deus nunca foi provada. E é fé. Como é que você vai provar a fé? A fé não se pode provar. É como o amor, por exemplo, né? Você não pode provar que existe o amor. Você simplesmente sente o amor. Mas a grande informação é essa que eu trago aqui, publicada no jornal O Sul, como sempre na vanguarda, com alguns comentaristas muito bem informados sobre o calote que foi dado à França dos 2,5 bilhões de euros ou dólares, não sei exatamente, que foram prometidos para o clima. A França simplesmente não pagou. Ela não cumpriu... Ela deu, então, um calote. Ela deu o calote, né? Ela deu o calote. Ela não cumpriu com isso. O Macron não cumpriu. E vem com essa coisa risível, que é esses 20 milhões de euros. E hoje eu fiz um comentário na Rádio Pampa a respeito do que vai acontecer. As pessoas perguntam, mas o que você acha que vai acontecer? Nada. Queres saber quanto vales? Nada, absolutamente nada. É aquela coisa de pregar no deserto, não vai acontecer absolutamente nada. Daqui a pouco o Macron, não é bem assim, como é que você vai querer um espaço que pertence a um país? Se a geopolítica tem que entrar em guerra, e guerras hoje não existem mais para isso. E com o que disse o presidente Trump dos Estados Unidos, ele foi muito firme na sua assertiva hoje, o presidente Trump. O Brasil e o presidente Bolsonaro são meus amigos. Continuo confiando no trabalho duro do presidente Bolsonaro à frente da grande nação brasileira. Eu estou com o Brasil e com o Bolsonaro. Quem é que vai se levantar no mundo? A França? Contra um desejo do presidente americano? Sinceramente, vou repetir o que eu disse. Nada. Rien. Em francês. Ai, ne regrette rien. Olha que bonito. Ô, companheiro. Ô, companheiros, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Marne está coberto de razão e ele falou sobre esse assunto hoje durante o programa dele da rádio, como ele acabou de dizer, e definitivamente as pessoas todas comentaram. Porque tem uma coisa que já estão dizendo há horas, mas daqui a pouco a gente não se dá conta. Não é ser a favor ou ser contra o Bolsonaro. Tem que ser a favor do Brasil. Se continuar essa esculhambação, como diria o meu amigo Gustavo Vitorino... Com muita razão. Com muita razão. Com muita razão, o país não vai para lugar algum, gente. O país não vai para lugar algum. E eu quero dizer, sejamos nós, vermelhos, pretos, amarelos, azuis, somos todos brasileiros. E se esse país não sair do afundamento que ele está, da areia movediça que ele está, todos nós vamos ter problemas. O teu assunto
É flanelinhas. Não, assim, gente, o Executivo Municipal apresentou um projeto proibindo flanelinhas em Porto Alegre. Já existe uma lei semelhante em Novo Hamburgo e em outros municípios do Rio Grande do Sul e, de resto, em outras cidades brasileiras. O Executivo Municipal encaminhou esse projeto à Câmara de Vereadores, que deve votar. A gente já sabe como é que vai ser. Vai ter um lado, né? E vai ter outro, aquela coisa. O que eu quero aqui é o seguinte, é evitar que se faça julgamento dos flanelinhas. Porque assim como existe entre os flanelinhas traficantes, arrombadores de carro, meliantes de toda ordem, até assassinos, existem também chefes de família que vivem daquele bico, gente honesta, trabalhadora que vive daquele bico. Então, assim, eu não gostaria, nessa discussão, de adentrar o julgamento dos flanelinhas. Mas eu acho que essa lei precisa ser aprovada, porque a extorsão, a privatização de um espaço público é inaceitável numa cidade, num país desenvolvido. Temos que pensar em buscar recursos, alternativas, tá bom. Pode pensar, oferecer cursos, capacitação, o que for, mas que tem que proibir flanelinha em Porto Alegre. E outra coisa, se for proibido, eles vão ter vida dura com o Rafão, viu? Que é o nosso secretário de Segurança Pública do município. Porque ele pega pesado mesmo. Como ele mesmo diz, bora pra cima deles. Ele aperta nas ruas, ele está fazendo blitz, ele está monitorando as praças. Então, assim, esse projeto foi apresentado, agora vem a discussão. Vamos ver de que lado vai estar a cidade. Os flanelinhas que me perdoem, mas eu sou a favor do projeto. Eu confesso, também peço perdão aos sérios, mas eu também sou a favor, porque tem muita gente miscuída no meio disso tudo, né? E que causa muito transtorno. Então, até, Vitorino, assim, tu falasse em formação, em ensinar e tal, mas me parece que o mais importante é como é que eles vão controlar quem é e quem não é. É que essa entendesse? Essa é a dificuldade que eles têm hoje. Existe um sindicato. E assim, mesmo que eles digam que associadas a... não tem mais. Quem é que vai cuidar se eles não vão votar? Sim, mas aí tem o seguinte. Desculpa, Ana. Eu estava concluindo. Agora, antes, não era dado poder à autoridade pública a intervir nesse tipo de situação. Essa é a diferença. Porque, como disse a Ana, tem um sindicato, eles são regulamentados. Sim. Tem uma lei municipal que permite. Preparatórios. Tem uma lei que permite criar um sindicato, enfim, coisa e tal. Bom, aliás, essa lei foi uma babaquice, viu? Quem sabe a Câmara de Vereadores que aprovou essa babaquice, agora conserte essa bobagem e entenda que o espaço público não pode ser privatizado dessa forma. Então, assim, agora, em aprovada essa lei, o poder público, leia-se Guarda Municipal, Brigada Militar e todo e qualquer policial, passa a ter um poder executivo sobre esse tipo de ação. Você estaciona o seu carro, o sujeito vem, pede um dinheiro, você pode chamar a polícia. Okay. E a polícia pode levar aquele sujeito preso, porque a lei proíbe. Okay. Ainda sobre essa realidade, é difícil justamente nessa situação de fiscalização, porque nos eventos e grandes eventos, eu que trabalho na Rádio Grenal, participo às vezes das reuniões do 11º Batalhão da Brigada Militar para organizar justamente esses grandes eventos que tem uma grande quantidade de carros, pessoas circulando, e a maior dificuldade, até aqueles que são cadastrados, representantes dos sindicatos participam dessas reuniões, sabendo as suas áreas de atuação, porque eles são restritos, eles não podem atuar então em todos os locais, porque a gente sabe justamente o espaço público não pode ser privatizado, eles entram em consenso, mas infelizmente aqueles que são irregulares têm as mesmas vestimentas, os mesmos coletes, e eu falo, quando você está num grande evento, eu que já fui a alguns shows, tu não vai ficar olhando se o cara tem a carteirinha, se o colete é o adequado, então assim, tem que talvez facilitar esse reconhecimento e saber quais são as áreas e justamente essa fiscalização, porque se é difícil fiscalizar, então a gente vai tirar quem é regular e a gente vai começar a multar todo mundo, ou a gente vai tentar especificar melhor essas pessoas que são regulares, estão fazendo um trabalho. Olha, é uma tarefa árdua. É complicadíssimo. Um ponto interessante que poderia ser proposto é o aumento de áreas azuis com pagamento para o Estado e isso sendo revertido diretamente para o transporte público. Algumas cidades do mundo já fazem isso, que é para incentivar o quê? Se tu vai sair de carro, tu vai pagar
pelo local do estacionamento, local num centro, né? Um lugar com grande movimentação. Sim. Então, tu vai pagar esse dinheiro que vai direto para o Estado, só que aí tem que ter a fiscalização para que seja reinvestido no transporte público. Vento, porque teve um acréscimo. com o transporte público mais qualificado, menos pessoas vão precisar daquelas áreas. Né? É o nosso sonho de ter um transporte público bom. Tem algumas regiões, por exemplo, no centro de Porto Alegre, em que mesmo na área azul, você tem a presença de flanelinhas. Eles estragam as máquinas para não funcionar. Exatamente. Na própria José de Alencar, tem vários exemplos assim. Então, essa fiscalização também fica pendente nesse sentido. Se ali já falha, imagina fiscalizar, então, né, como disse a Ana, se você tem uma forma de identificá-los, ainda assim, tem um outro problema, que é esse intervalo de possível coação que você fica vítima. Né? Como o Vitorino disse, o cidadão te encosta, cobrou dinheiro, você chama a polícia. Mas e até lá? O que pode acontecer? Você fica à mercê de uma possível ameaça. Vai acabar dando dinheiro para não se incomodar. A própria Magda já relatou que foi ameaçada, né? Em alguma oportunidade. Eu fui ameaçada e disse pro menino, eu vou te dar o dinheiro quando eu sair. Agora eu não vou te dar. Sim, porque tem que pagar adiantado. Quando eu voltei, ele tinha feito um quadro do Miró em toda a lateral do meu carro. Verdade. Ele pegou um sei lá o quê e desenhou toda a lateral do meu carro, do paralama ao para-choque. E até os torcedores... Vai reclamar para quem? Os torcedores do Internacional também, os flanelinhas que lá estão irregulares, posicionados de maneira equivocada em áreas que é proibido estacionar, mas às vezes a pessoa não tem a noção, vem do interior, vem de uma outra cidade. Então, como tu faz o pagamento adiantado desses valores, o flanelinha ele abandona o local, a EPTC vem, multa, guincha e a pessoa que saiu, né, achando tranquila, que estava alguém cuidando do carro, volta o carro, nem mais está lá. Agora, flanelinha. Como é triste, porque fizeram uma legislação, depois da legislação a aplicação não deu certo, porque não teve fiscalização, e hoje o que vai acontecer? Os bons vão pagar pelos maus. É isso que acontece sempre no nosso país. Agora que a legislação foi jeca, foi. Claro, Desde Elas sempre, que aprovaram esse negócio foram de um populismo, pé de chinelo. Como é que você vai privatizar uma área pública? Pra você ter uma ideia, os flanelinhas estão mordendo em área azul. Sim, mas é o que o Marconi acabou de falar. Tu tem que dar um troco pros caras. E tem mais, e corre o risco de, na volta, ter um outro lá. O secretário falou que tinham 5 foragidos quando fizeram a vistoria. 5 foragidos estavam atuando como flanelinha. Legal, mas tem gente que atua como flanelinha, como aquela senhora que estava na Dinarte Ribeiro antes de virar novamente a área azul. Ela é um amor, uma querida, estava lá sempre, desde que bota o carro lá, depois quando vai buscar, acompanha até o carro. Se tu quiser estudar algum dinheiro, exatamente. Se tu não quiser, tu não dá. Então, infelizmente, essa pessoa agora que fez um curso de capacitação, que se capacita a cada momento que tem algum evento e tal, essa pessoa está sem emprego. Então, a prefeitura também, de repente, pode pensar em cursos de capacitação para essas pessoas para trocarem de profissão. Até serem fiscais. Dona Magda, sem nenhuma pretensão de ter a resposta para uma questão tão complexa que não a tenho. Mas eu trabalho isso como uma questão social. Sim. Se nós tivéssemos empregos em abundância, eu até poderia achar que a gente tira essa turma aí e joga e eles vão estar trabalhando, no outro dia já estão trabalhando, tendo renda. O que é provável que nós estamos fazendo com essas pessoas é as jogando em ostracismo e potencialmente fazendo com que elas caiam no desvio, porque de alguma coisa tu tem que viver, né, pessoal? Não vamos com eufemismo aqui de achar que todo mundo passa, não estou trabalhando, não tenho dinheiro, eu vou sobreviver. Não funciona assim. Então, este pessoal, o mais pobre, porque nós, como entes públicos, não conseguimos regular uma atividade, nós vamos extinguir a atividade, vamos deixar a pessoa sem rendimento nenhum e essas pessoas vão fazer o quê? Ainda que seja curso de capacitação, quantos estão capacitados esperando essas vagas? Então, eu acho que o poder público poderia trabalhar um pouco mais, insistir na regulamentação. Concordo integralmente com as manifestações da bancada, eles estão cobrando até em área pública, o que é um absurdo. Mas porque nós não conseguimos regular uma matéria, é que nem trocar o sofá, e não precisa explicar muito. Magda, se me permite... R$1 ou R$50 é o mesmo desvio. É extorsão. É extorsão. Vou dar um exemplo para vocês. A ex-presidente Dilma Rousseff foi do primeiro ano do segundo mandato. Ela mandou anexar as cartas do Bolsa Família, um programa do governo que foi criado e não andou por falta de interessado, problema de capacitação, oferecendo às pessoas
cursos, Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal, acho que foi do Ceará também, várias universidades e cursos profissionalizantes se inscreveram nesse programa que a dona Dilma Rousseff criou. Foram cartas para as pessoas. Menos de 1% responderam. É melhor ganhar o ajuda, né? Menos de 1%. Eu não duvido que se você pegar todos os flanelinhas na rua aí, tá aqui, ó, vou fazer um cursinho, coisa e tal, duvido que o número não seja parecido. Não, uma prova disso é justamente, complementando o que o Ruschel falou, onde eu trabalhei antes, eu trabalhei cerca de uns 5, 6 anos nesse local. E aí você acaba conhecendo, deixando o carro sempre com o mesmo rapaz. Num determinado período, ele sumiu de lá. E ficou, acho que 1 mês, 2 meses, mais ou menos, sem sinal dele. Depois ele apareceu. Eu perguntei, o que houve, né? E ele tinha arrumado emprego numa lavagem de carro que tinha logo abaixo. Ele ficou 2 meses e ele abriu mão. Ele abriu mão porque o ganho que ele tinha na lavagem era muito menor do que o que ele conseguia. Era uma região, até na época, considerada nobre, a região ali da Hilário Ribeiro, Padre Chagas ali. E o pessoal confiava realmente, deixava a chave do carro, deixava e mantinham ele. Ele abriu mão do emprego, que é legal, com descontos, carteira assinada, tudo, em função do baixo rendimento que ele tinha. Ele riu da oportunidade que recebeu e voltou às ruas para cuidar carro. Tu sabe que em Canoas já tem essa questão da proibição dos flanelinhas. O que aconteceu em determinado momento? Várias zonas azuis e realocaram as pessoas para cuidar quem está pagando na zona azul. Então, por exemplo, a Carla fica responsável pela região do mercado público. A Magda pela região do Camelódromo. Vira um fiscal e esse dinheiro, além de pagar o salário dessa pessoa, fica revertido para o investimento em transporte público, que deve ser o nosso ideal. Essas pessoas poderão ser os próprios fiscais. E é muito mais barato o cidadão pagar para o ente público com fiscalização do que dar para flanelinha. O Marvin começou com a questão da França e tudo mais, e hoje teve a continuidade, toda essa questão da Amazônia, das discussões, das conversas, um pouco de botequim, tá? A gente pode classificar assim entre os presidentes Macron e o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, ele foi bem enfático que ele quer que o Macron retire os insultos, porque Macron chamou ele de mentiroso, para aceitar qualquer ajuda, né, com relação a dinheiro vindo do G7. Também teve um encontro dos governadores da região com o presidente Bolsonaro. Os governadores estão pleiteando que o Brasil aceite essa ajuda, acham que o Brasil precisa aceitar ajuda, e o presidente Bolsonaro se manifestou. Claro que eles querem grana. Abre aspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Essa foi a manifestação do presidente Bolsonaro, e o presidente Macron também questionou alguma coisa e se manifestou. A gente tem o vídeo para passar para vocês. Je respecte chaque dirigeant élu par son pays parce que je respecte tous les peuples et les pays. Et je pense que c'est très important. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu 3 malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon, c'est... peut dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Não, eu estou com medo que ele caia do... Meu francês está enferrujado, dona Magda. A Ana não vai traduzir? Não, mas não precisa, tinha tradução simultânea. A gente ficou um pouco longe. Respeita todo mundo. Mas
ele disse que o presidente precisava respeitar, assim como os outros, né, presidentes do mundo e tal, se respeitam, que o presidente Bolsonaro precisava ser um pouco mais ameno nas suas colocações, também muito brabo com a questão da sua mulher, da Brigitte, que Bolsonaro... E o Bolsonaro disse que ele não falou nada sobre a Brigitte. Quem postou foi um telespectador, perdão, um seguidor dele no Twitter e que ele retweetou. Não, ele retweetou. Nós trouxemos aqui a imagem. E comentou, nós trouxemos a imagem do comentário. Não humilha. Não humilha, kkkk. Ele disse assim, não humilha no sentido de que não era para fazer esse tipo de coisa. Foi a questão, foi a forma com que o presidente colocou. Engraçado que as pessoas têm... Eu não imaginava que ele não entendesse o que significa tu curtir e outro fazer um comentário numa coisa dessa. Se tu não concorda, não faz nada. Não faz nada, né? Sabe, o Felipe não sei o que, não sei o que. Se eu concordo, eu curto e faço comentários. Se eu não concordo, eu me abstenho. Mas eu sinceramente achei que em 2019 a gente não ia estar discutindo se a beleza de uma mulher é importante para quem ela é ou o que ela faz. É que eu acho que só como a ideia do Bolsonaro, ele sempre foi essa situação complicada nas redes sociais. Vamos lembrar do Golden Shower, das coisas que ele compartilhava, do que ele perguntava. Então até se tomou uma iniciativa de evitar que ele tivesse acesso às suas próprias redes sociais, o que de fato foi o que elegeu ele, porque justamente por esse perfil transparente e sempre honesto que ele falava ser importante para os seus eleitores se identificavam com ele justamente por isso. Então ele foi afastado, mas agora parece novamente ter voltado ao controle, porque eu digo assim, ele não é o nosso tio que todo mundo faz aquela piada constrangedora, todo mundo fica quieto no almoço de família, ele é o presidente da República. Tu gosta de futebol? Não. Eu percebi. Já vi que se tornou o marido ideal, porque as mulheres adoram homem que não gosta de futebol. A mulher gosta de assistir futebol também. É só ver elas aqui. Mas é a nova geração aí que tá surgindo. Nova geração. Minha mãe ali, Dona Elaine, fica lá discutindo. Eu tava um pouco receoso de apitar alguma coisa aqui, porque a última referência que eu tenho de Inter e Grêmio, o Fabiano jogava no Inter e o Arce no Grêmio. 2007. Gente! 97, desculpa. Tá, mas eu posso saber por que tu é assim, tu tem essa revolta? Não, eu vou adorar ver o papo da Roberta com o Marconi Sofia. Não, mas não é Vitorino, tu revolta. não tinha me lembrado dessa história. Imagina os dois falando de futebol, vamos ter que deixar. Não, é que desde pequeno eu sempre tive envolvido. Eu sempre tive envolvido com o basquete. Então, eu cresci praticando esporte, cresci envolvido com essa mentalidade, só que envolvido com basquete. E tu é jogador de basquete? Agora não mais. Mas né? foste. Dona Magda. E tu era bom? Eu não sou mais, né? Se fosse bom, ainda jogaria. Pelas declarações de Marconi sobre futebol, eu vi que a doutora Roberta, o que parecia impossível, vai ser a professora. Vai ser a professora. E hoje, se no Brasil fosse realizado um plebiscito, esse plebiscito ia dar 70% a favor da pena de morte. É impressionante. Eu estou com uma pesquisa aqui realizada pela Paraná Pesquisa, que revelou que o desfecho do sequestro de ônibus na ponte de Niterói, do ônibus aquele, foi acompanhado por 88,3% dos brasileiros e 76,3% acreditam que a polícia agiu certo ao matar o sequestrador. Entre os homens, a aprovação chegou a 83,6%. Vocês têm dúvida se fosse... Você tem dúvida que se existisse um plebiscito, fosse realizado, vamos chamar um plebiscito, para daqui a 3 meses a pena de morte seria aprovada no Brasil? Vocês têm dúvida que isso aconteceria com essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso me deixa preocupado porque a pena de morte que todo mundo clama e tal, seria bom para o Brasil? As pessoas acreditam que a justiça brasileira, ao aplicar a pena de morte, estaria correta? Como seria essa situação? Eu ia falar, depende do governo em gestão também, né? Porque um plebiscito já foi feito aqui e ele não foi respeitado, né? Um plebiscito sobre o porte de armas foi feito e ignorou-se por completo a vontade da população. A democracia do Brasil é assim, é a minha democracia, não é a sua. É que se for a favor do que eu penso, é democracia. Se for contra, é ditadura. Não, eu te confesso, o posicionamento que eu tenho me surpreende não ser 100%. Porque para mim é óbvio, existe o bem e o mal. E o mal precisa ser eliminado.
Para mim é para isso que existem as forças de segurança. Muito me assusta essa mentalidade que foi enfiada na cabeça dos brasileiros aos poucos. Primeiro, essa coisa de tirar e o brasileiro aceitar passivamente o seu instinto natural de defesa e reação. Né? Primeiro aquela mentalidade de não reaja, não reaja, não reaja, não se defenda, não se defenda. Lhe tire todas as ferramentas capazes de você reagir e se defender. E esse é um instinto natural do ser humano. Nós, como animais, nós chegamos até aqui graças à capacidade de reagir e se defender do ser humano. E aos poucos o brasileiro foi aceitando passivamente a ideia. Se rendeu ao predador. Eu noticiei na Rádio Pampa um cidadão que morreu dentro de casa, na frente de sua esposa e filho, porque a única forma que ele teve de reagir ao ter sua casa invadida foi jogar uma cadeira no ladrão. E o ladrão prontamente despejou, né, uma rajada nesse cidadão e matou ele na frente. Ou seja, você ter do Estado tirado o seu direito de defesa, de defender os seus, de defender seu patrimônio, e o brasileiro aceitar, mesmo que o plebiscito tenha dito que não, mas ainda existe essa mentalidade utópica, aceitar passivamente a ideia de não reagir e se defender, isso para mim me apavora muito mais do que esses números. Como que você... Eu já ouvi, por exemplo, o que tu quer fazer o papel do Estado? O Estado te oferece a polícia. O que tu quer ter arma dentro da tua casa? Para que eu tenho extintor de incêndio no meu prédio, então, se o Estado me oferece o corpo de bombeiros? É verdade. Ora, que besteira é essa? Tá lógico. Eu não quero fazer a função do Estado e eu não quero acabar com a violência. Eu quero ter, pelo menos, o benefício da dúvida. E é um direito meu, como ser humano, como animal que sou, o direito de reagir e me defender, em nome daqueles que eu amo, daqueles que eu prezo e do meu patrimônio. Agora nos foi enfiado goela abaixo. Primeiro, uma mentalidade que não existe, né? De que a arma, não sei, que armas matam pessoas, querem entregar o acesso irrestrito ao cidadão. Primeiro que isso é uma mentira bruta, né? Não tem nada mais restrito do que o acesso. Essa campanha foi patrocinada por que governo? Adivinha? O Brasil tem uma dificuldade para instituir a pena de morte. Nós somos signatários do Pacto de San José da Costa Rica. Essa é uma dificuldade. O Brasil, se fizer um plebiscito, for aprovado e decidir instituir a pena de morte, vai ter problemas políticos. Porque quem tem a pena de morte hoje é gente grande. Gente grande. Estados Unidos, a China, Filipinas lá... O Japão tem também, Japão. Quer dizer, aqui nós teremos muita dificuldade porque nós temos na instituição da pena de morte uma discussão que ganhou um caráter ideológico, assim como armar o cidadão. É uma discussão que ganhou um caráter ideológico e não deveria. Claro. Deveria ser uma discussão estritamente técnica. O problema, Vitorino, é que será que a nossa justiça realmente é justa para todas as pessoas da mesma forma? Tanto é que a pena de morte é difícil por isso. Pobre, né? Não, sem falar de minorias e tudo mais, mas assim, quando a gente trata de pena de morte, a gente está tratando da última instância. Então, assim, naquela ideia que tu já deste, uma reincidência de um crime específico, aí tudo bem, porque daí já vai ter uma segunda condenação daquela pessoa. Agora, numa primeira condenação, a gente fica pensando, será que a justiça realmente dessa pessoa está quando a gente fala certa? Em pena de morte, é criar regras bem claras. Não vai estar matando ladrão de galinha, né? Isso mas, que me incomoda. Tem gente que tem 7, 8 homicídios e anda com tornozeleira. Você pensa que esse cara o quê? Vai pintar cerca? Vai virar argamassa? E tem condenações que não exercem essa dúvida toda. Tem condenações que elas são claras. Nós temos casos aí, por exemplo, de estupradores em que ficou absolutamente provado que é ele o estuprador. Sim. Agora, a partir do princípio de que citou o nome de alguém, vai pegar e matar, não é assim. É lógico, nós temos casos e casos. Tem casos que vai surgir o benefício da dúvida e aí é claro que a gente não vai sugerir imediatamente a pena de morte. Dona Magda, esses conceitos eles são muito fáceis na parte teórica. Quando a gente vai para a aplicabilidade deles, a gente vê que eles não são tão simples assim. Primeiro, nós temos que entender que o Brasil, tu não consegue criar uma regra só para o Rio Grande do Sul, que é um país... que é um estado mais civilizado, quem sabe a região sul, sudeste, o país ele é continental, né? Então o que vale aqui, vale no Amazonas, vale no Mato Grosso. A instituição da penalidade com a fragilidade
com a fragilidade do sistema policial que nós temos no país, com o Rio de Janeiro, com só o que nós noticiamos aqui, eu imagino o que se conseguiria abater de pessoas com montagem de inquéritos e coisas, porque cada vez que a gente investiga qualquer coisa no Rio de Janeiro, se descobre o que se faz lá. Então, a questão da reincidência, ao invés de criar um inquérito, cria 2. Ao invés de criar uma condenação, cria 2. Então, não se trata de há uma preliminar antes de analisar a pena de morte. É se o nosso sistema é confiável no inquérito. E eu lhe respondo, dona Maria, com 37 anos de advocacia, não é o meu sentimento, falo na pessoa do primeiro do singular, não é confiável para tomar uma decisão assim. E se pode montar 1, 2 condenações, quantas quiser. Pode-se empurrar uma condenação para Carla, se eu pego provas, boto nela. O sistema ele é muito perverso. Segundo, nós estamos, sim, montados em questões ideológicas onde nós podemos, circunstancialmente, estar na contramão do regime que estiver comandando o país. Então, nós estamos mais suscetíveis. O que nós temos que fazer, ainda antes da pena de morte, seria fazer que esses que citou o Marconi, de no 5º estupro, que eles estejam presos. Me parece que é o beabá, tu não precisa. Mas aí entra o que a Carla disse da justiça. Tu não precisa modificar. Não, dona Maria. Mas eles soltam. O código nosso passou de 50 anos de idade com o nosso Código Penal. Elegemos agora um novo Congresso, mas que se cria um Código Penal que se recrudesça na questão das penalidades. Então, são preliminares antes de nós começarmos, porque daqui a pouco a gente começa a matar só os inimigos do rei. Dona Magda, a senhora sabe que inferno que é lidar com o bujão de gás. É um negócio complicado. Aquele bujãozinho de 13 quilos, aquilo é uma complicação, porque foi padronizado há algum tempo no Brasil a venda desse bujão. Teve uma exceção na era dos liquinhos. Lembra aquele bujãozinho pequenininho? E tinha uma sainha. Eu, quando fico gorda, eu me lembro do liquinho. Porque eu boto uma sainha e fica igual um liquinho. O liquinho era para facilitar. É verdade. Mas o governo agora quer acabar com essa obrigatoriedade. Vai estabelecer uma regra bem clara. Gás você vai passar a comprar por quilo. Legal. Você vai, abastece o seu bujão. Toda vez que você abastecer o bujão será revisado, será testado. E aí você, se o seu bujão estiver em condições, você abastece. É isso que vai acontecer a partir de agora. Sim, você pode abastecer 3 quilos, 5 quilos, quanto quiser. E, ao mesmo tempo, liberou a manufatura de bujões de maior quantidade, de 20, 25 e de menor. Quem quiser ter um bujãozinho de 5, um bujãozinho de 3, também pode ter. Isso é o mercado que vai decidir. E o certo é isso. O mercado que tem que decidir o que é melhor, o que vende mais e o que vende menos. Isso já é uma realidade. Ainda não. Porque quando as pessoas assistem, né? E nem sempre elas assistem desde o início e tal. Ainda não é uma realidade. Não, ainda não é uma realidade. O que falta para ser uma realidade? O governo hoje disse como vai ser. Já divulgou as regras, mas precisa de algumas adaptações, como, por exemplo, como será feita a recarga, onde vai ser feita. Então, precisa de algumas especificações técnicas. Se a justiça não meter o B dele, nenhum sindicato vier encher o saco aí, a justiça dá outra liminar, isso vai ser outra realidade brasileira. E claro que temos que ter uma série que eu acho que isso aí é muito importante. Os lugares onde você vai fazer isso tem que ser muito controlados, né? Porque daqui a pouco eu não entendo do botijão, se ele tá bom ou não, e aí cai no golpe do botijão toda vez que você for abastecer, ele vai ter que ser testado. Pois que isso é para nossa segurança. Claro. Nossa segurança. O que acontece é o seguinte, nós temos que nos habituar a cobrar do governo respeito à cidadania. Está na hora de se proporcionar ao trabalhador, ao cidadão, mais liberdade. Por que eu tenho que ir lá comprar um bujão de 13 quilos? Se eu não preciso. Se eu não preciso. Ou se eu não tenho dinheiro agora. Porque o problema das pessoas é que precisar, elas precisam, mas elas não têm dinheiro para pagar um de 13 quilos. Sim. Então deixa pagar de acordo se comparar ao tanque de gasolina, né? Exatamente. Você não precisa sempre andar com um tanque cheio, porque não é a sua necessidade. Vai ter que encher o tanque por quê, né? E tomara que isso seja aprovado. Tomara que funcione, mas vai ter que ter regras bem claras. Porque também tem uma coisa, o governo está preocupado com o preço do gás, ele está imoral no Brasil. Uma vergonha mesmo. Está imoral. Então, ele vai abrir o mercado para que investidores possam entrar nesse mercado que hoje é dominado por 3 ou 4 empresas. Quem
Quem nessa bancada está aniversariando hoje? Quem? Vamos ver quem está aniversariando. Vamos ver. Ruschel, hoje nós queremos te ajudar. O Ruschel tá sempre em Nova York, é uma vida... Mas me deixa fora dessa estatística aí, Chicão. Me deixa fora dessa estatística. Porque desde o teu primeiro dia nessa bancada, tu contribui com muito profissionalismo, informação e bastante bom humor. Lembra da estreia? Mas eu quero, antes de mais nada, apresentar para vocês um reforço que nós temos a partir de hoje no nosso Atualidades Pampa, que é o Ayrton Ruschel. Me sinto aquele juvenil, aquele júnior ascendendo ao time profissional, assim, chega no meio dos craques, assim, no meio do Luan e do Arthur e precisa mostrar jogo. É bem como eu me sinto. Bem, nesse período, tu já foi defenestrado pela dona Magda. O Jorge Fernando, diretor de TV, teatro e cinema, ator brasileiro, completando 59 anos, Gente, é considerado Jorge uma Fernando, figuraça. Ele está um bicho de feio. Emagreceu, cara? Não, ele tá seco, assim, quase como... Com aqueles olhos. Com aquele olho de lobo. Vocês viram que ela apontou pra mim, né? Você testemunha. Mas tu é magro, Ruschel. Que ela apontou pra mim. Não, Ruschel. A senhora chamou o cara de feio, seco, horroroso, que veio e apontou pra mim. Também precisou dar explicações antes que fosse acusado de um crime. Se o Chicão aparecer morto, eu vou ser suspeito ainda. E eu, a última pessoa a ser visto com a Olha aqui, ó. Chegou a ser considerado o rei do conceito. Como conceituei todos, não posso deixar de fazê-lo sobre é o rei do conceito. O conceito é bom? Tá desmoralizado. Eu fui derrubado ao vivo e a cores. Queremos lembrar que em meio a todos esses momentos de descontração, você nos traz muita seriedade, parcimônia e equilíbrio. A redução em alguns índices que ultrapassaram 20% a redução dos índices de criminalidade. Por que ficou tão importante o COAF? Porque ele virou a bola da vez. O que nós temos que almejar para o país é, quem sabe, aquelas condições sociais, mas de uma forma honesta, de uma forma sem tirar das empresas, sem fazer com que as pessoas se locupletem por isso. Isso é uma meta. Ruschel, nós estamos aqui para te homenagear e agradecer por fazer parte da família Rede Pampa. Desejamos mais e mais sucesso ao nosso lado e de todos que te querem bem. Oi, pai. Eu e a Martina estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, teus sonhos continuem se realizando. Beijo. Beijo, tchau. Oi, pai. Queria te desejar parabéns, muitos anos de vida, muita felicidade, muitas realizações e que tu cumpra a promessa que tu fez pra mim quando eu era bem pequenininha. Eu perguntei quantos anos tu ia viver e tu disse que tu ia viver 200 anos. Muitos títulos pro nosso tricolor, que o resto a gente consegue correr atrás. Beijo, pai, te amo muito. Parabéns, vô, muitas felicidades, muitos anos de vida, que tu tenha muita saúde, amor e dá-lhe Grêmio. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Dá-lhe parabéns! Pessoal, Gente, já não tenho mais idade, né? Já não tenho mais idade, como diz a minha filha. Eu quero só agradecer. Quero começar primeiro, começo pela senhora, dona Magda, e pelo Vitorino, que foram quem me indicaram para estar aqui com vocês hoje. A gratidão, ela estará sempre presente, independente das adversidades da vida. Os demais colegas a quem aprendi a gostar, a divergir, mas acreditar fundamentalmente no objetivo de cada um, que é o bem comum. A minha família que é tudo que tenho, né? Não tenho mais nada que a família, então, muito obrigado pela homenagem à diretoria. Quero me despedir publicamente aqui, a senhora vai fazer depois as homenagens, mas eu quero dizer a Monique, também, que participou muito disso tudo, não quero me antecipar, vou deixar a Monique para a senhora depois. Agradece a Monique, então, quero a nossa fazer produtora. A Monique, que é a nossa produtora, que me brindou com isso, mas também homenageou nossos colegas, que
esteve aqui todos esses anos. E a Vera, que fez a locução. A Vera, que participou da produção. Então, homenageando a nossa diretoria, eu tenho certeza que se sintam todos homenageados. Muito obrigado. Ficou tocado? Ai, dona, eu tô ficando velho, né? Eu era mais durão. Eu era mais durão, caí aqui nas neiras de prometer pra minha filha que ia durar 200, ela me cobra, eu tenho que ir da academia todo dia. Tem que ir pra academia todo dia. Que amor, né? Como marca as coisas que a gente fala. E que lindos os teus netos. São 3, faltou um que devia estar na aula, o Antônio, que é o filho do... Dá-lhe Grêmio! Dá-lhe Grêmio. Viu que saiu gremista. Estamos falando de aniversários, olha ali, ó. Estão ali, ó. Esse é o time completo. Esse é o time completo. Tá o meu terceiro filho com o meu terceiro neto, cada um abraçado com seus filhos. E a namorada não rola? O Dr. Russo, ele é um homem de família. Chicão, né? Dr. Russo é um homem de família. Continua te ajudando. Ô, Chicão, tu continua sempre ajudando os coleguinhas, né, Chicão? Nem Chicão ele vendo o vídeo, ele não se acalmou. Sobre a questão, né, dos hiperqualificados, concordo também, mas o problema para mim está um pouco antes. Eu já tive que lidar, e a gente já teve que lidar com gente formada em jornalismo, gente formada em letras, incapaz de diferenciar mais de mais. É verdade. A minha esposa, que trabalha com nutrição, ela recentemente passou por um processo de seleção com uma pessoa formada em nutrição e incapaz de saber o que era um aminoácido. Opa. Tá fazendo o quê? Mas aí, claro, né? É aquilo que acontece, eu trouxe os casos aqui. Você tem um cidadão no 8º ano que não sabe ler o nome do ônibus que tem que pegar para ir para aula, é incapaz de formular uma frase, terminar a frase que inicia, mas os direitos e as liberdades e os gritedos causados pelo projeto Histeria, ele sabe tudo. Que não conhece a língua portuguesa. Para mim é reflexo disso tudo. Talvez o que eu tenho... Deixa o Marlon, que o Marlon tá... pensei que ele não ouviu o Marlon. Pois não. Tudo bem no aniversário. É que tá muito longe, a gente não escuta mais. Isso é bancada nova. Ministro da Educação, não sei o quê, doutor, essas coisas. Hoje pegaram mais um erro de português dele, trocou um Z. Dois? Paralisação. Eu sabia de um, né? Paralisação. Ele ficou paralisado e botou o Z. E aí eu comecei a falar, me reportei a língua dos bantus, né? Fui para a África, né? A origem das palavras que nós temos inclusas. Porque hoje não é mais dicionário português, é dicionário brasileiro. Porque em Portugal, o dicionário editado em Portugal não tem as palavras que nós temos aqui no Brasil, né? No Brasil, quando Aurélio Buarque de Holanda ia coligir as palavras nas ruas, ele levava um bloquinho e uma canetinha aqui. Aí ele falava com a pessoa, que palavra você disse? Tá, que se pá. Aí ele colocava no dicionário, quer dizer, é a genialidade do Buarque de Holanda. Então, quando nós temos um ministro da Educação que não sabe, que não conhece a língua portuguesa, senhor Rafael Marconi, isso me causa uma tristeza profunda. Mas lembra do Haddad quando escreveu caçar com C cedilha, querendo caçar o mandato de alguém? Ou seja, isso já vem histórico. Ele queria dar um tiro. Ele queria caçar um mandato com 2 S. Que a Magda conhece. Eu e o Varença somos as únicas 2 pessoas em Porto Alegre que sabemos as capitais de todos os países do mundo. Tu e quem? O Dudu Varença. É verdade, eles ficam se desafiando. E o cara ligou, qual a capital da Nova Guiné? Porto Moresby. Da Mongólia, Ulaanbaatar. Tudo isso. E sabe o que é legal? Como mais ninguém sabe, não tem como questionar. Eu não tenho como dizer se ele está errado. Se ele disser que é qualquer bobagem, qual é a capital da Guiné-Bissau? Hoje tem o Google. Espera um pouquinho. Qual é a capital da Guiné-Bissau? Não sei. Não vou te mentir. Há 30 dias atrás, ele chegava ao nosso programa. Vinha com uma missão de participar, de ocupar esta bancada da melhor maneira possível. Vinha com a sua opinião contraditória, pelo menos aos da bancada, mas ao encontro de muitos telespectadores que concordam com ele. Eu tinha dito, o Felipe Conrad, como ele gosta de ser chamado, ele chegou ao final dos seus 30 dias conosco. Na segunda-feira, a Roberta vai estar de volta, estará nessa bancada, mas nós gostaríamos que tu te ausentasse, sabe lá por quanto tempo dessa bancada, né? Está aberta para o teu retorno a qualquer momento. Te dizer que a tua presença foi muito importante para o programa. Primeiro, mostrou a sua capacidade de pluralidade. O teu esforço, a tua garra, a tua maneira de ser e a tua entrega para nós aqui foi muito bacana. Começando pelo momento em que você colocou uma gravata, colocou um terno, e isso demonstra que tu não é tão teimoso assim. Tu até tem jeitinho. E tem muito fair play, nunca ofendeu ninguém. Tem muito fair play. É verdade. Então, Felipe, assim,
Eu sei, tu continuas na casa, o Felipe vai ficar no esporte, que está vivendo um momento bem excepcional, né? É um momento especial pra gente da Rádio Grenal. Primeiro eu quero agradecer a todos com quem tive essa grande oportunidade de dividir a bancada. Pedir desculpas se por algum momento acabei me exaltando com alguém ou não, mas foi um período de muito crescimento pessoal e crescimento profissional. Agora eu sigo na Rádio Grenal, volto pra reportagem, né? Eu tava como debatedor na Grenal, agora volto pros estádios, porque é momento de Copa do Brasil pra dupla Grenal. Uma grande família, a Grenal é uma grande família. É momento de Copa do Brasil, no meio da semana tem Inter e Cruzeiro, Grêmio Atlético Paranaense, o Grêmio forte na Libertadores, o Inter, quem sabe, querendo brigar ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então, quero realmente agradecer a todos dessa bancada pela recepção e por todo esse tempo que eu pude passar com vocês e deixar uma última mensagem de um cara que eu admiro bastante, que é o George Orwell. Ele é o criador da Revolução dos Bichos, jornalista. E ele fez uma frase há muito tempo, que essa frase já deve ter uns 80 anos. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. O resto é publicidade e eu levo isso muito à risca. Legal. E assim, ó, tu somaste muito, fosse muito importante para nós aqui do programa, né? E também engrandeceu todo o nosso trabalho. E tu é um guri muito bacana, muito Ele é muito influenciador. É. Mais um mês eu viro PT. Vai dar. Dona Magda, muito legal, Felipe. Eu não Dá um abraço no Lacerda. Eu não poderia deixar de fazer uma manifestação pro Felipe. Felipe, aprendi em 30 dias, como tu veio, não se precisa muito tempo, a admirar alguém. Fiquei encantado com o teu conhecimento, com a tua postura. Como Dona Magda disse, não se concorda com tudo que tu diz. E a elegância, assim, né, Lúcio? Né? Mas vejo um futuro muito grande e tu és aquilo que exatamente que se espera de um jornalista combativo, busca o contraditório e busca sempre a verdade. Sucesso, menino. Muito obrigado. Muito bem.